relação o que nós vamos fazer de anti-aliasing na execução do rendering, a gente na verdade não tem muito como, a gente não interfere muito através do engine. Isso na verdade quem vai tomar conta é a GPU local, com a API gráfica que estiver sendo usada. E na verdade todos os filtros de anti-aliasing eles acontecem localmente e é uma das tarefas importantes que a GPU faz uh, no cliente. Bem, vejam aqui neste exemplo, né, do Unity, nós temos essa textura sendo aplicada nesse plano bem grande, quase infinito, e enquanto nós temos bem nitidamente aqui a imagem do padrão da textura, na medida que nós vamos indo para longe, a gente não consegue mais enxergar este padrão e vamos vendo cada vez mais uma espécie de borrão colorido. Isso por causa da amostragem. Veja que aqui, lá quase no infinito, de um pixel do display para o pixel vizinho do display, nós podemos ter, assim, na textura, ter andado daqui para cá. Então, você vai ter um ruído muito grande. No entanto, aqui a gente vê mais ou menos borrado, embora a gente não consiga detectar essa, é, esse ruído, nós vemos esse borrão por causa justamente dos filtros que estão sendo colocados e também por causa do MIP Mapping. Vamos agora ver no Unity como é vista uma textura, um elemento de textura. Então vamos pegar aqui essa textura que está aqui em um objeto que tem um material com essa textura. Temos aqui um material com um shader padrão, standard, e que está usando essa textura. Veja que aqui já acontece um mapeamento de textura, a textura já sabe como se encaixar na superfície. Isso porque esta malha de cubo já veio com coordenadas de textura, foi criada com coordenadas de textura já estabelecidas. Inclusive, a gente pode até importar ou trazer ou levar isso aqui para um modelador e fazer mudanças aí no mapeamento de texturas UV. O tiling, ou seja, a repetição, quantas vezes nós estamos repetindo este material na superfície, é descrita no material e não na textura, até porque a textura basicamente contém informações da imagem, não de como ela está sendo aplicada. Como ela está sendo aplicada é responsabilidade do material dizer. Né? Então aqui, por exemplo, nós temos vamos colocar um tiling de 10 por 10. Né? Esse offset basicamente faz com que a coordenada o V de textura ela seja deslocada. Então se a gente fizer assim, a gente na verdade simplesmente está aplicando um offset na coordenada UV de textura. Mas vamos ver agora o objeto textura propriamente dito, que é essa imagem. E aqui nós vemos assim, o tipo de textura, então default, mas ele pode vir a ser um normal map. No caso de normal map, veja que o engine já sabe que ele não é mais um RGB e vai dar um tratamento diferente. Inclusive ele vai depois fazer uma transformação para RGB só para a gente poder ver o normal map de alguma forma, mas na verdade ele não tem nada a ver com cores, ele é só um mapa de normais mesmo. Pode ser elementos de interface, que são os GUIs, podem ser sprites, que vamos ver mais adiante, cursores, cookies, lightmaps, e um canal simples, ou seja, a gente vai ter só um canal, um RGB para a imagem, como se fosse um mapa de altura, por exemplo, poderia ser representado desse jeito. Bem, tem um monte de parâmetrozinhos aqui, mas vamos encontrar num campinho aqui o tal do Generate MIP Map. Veja que default, o Unity já está gerando o MIP Map para essa imagem automaticamente. Aqui não estou mais gerando e aqui estou gerando. Gerar MIP Map tem um pequeno custo, na verdade, né, que nós vamos aumentar um pouquinho o tamanho da imagem na memória, mas não é um valor tão grande se compararmos com a otimização que vai nos trazer depois.
Aqui o filtro que vai ser usado para gerar o mipmap, como a gente falou, tem vários métodos e a gente pode escolher, como é um pré-processamento, a gente pode escolher aqui já no próprio engine. Lembrando que os filtros do rendering, propriamente dito, geralmente são tratados localmente, não aqui. Ah, e, bom, depois aqui nós temos na textura também o, o wrap mode, que é o que acontece quando uma textura termina, o que acontece como é que se temos um tiling, como é que é colocada a vizinha. Então aqui, neste caso, está sendo simplesmente repetido. Então é colocada uma textura, depois é uma repetição da outra, uma repetição da outra, e como ela foi feita de forma a casar direitinho, o final de uma com o começo da outra, está funcionando bem. Eventualmente a gente pode fazer um mirror, onde a gente está espelhando, então o final de uma começa com o final da outra, que aqui, porque foi espelhada nos dois sentidos. Podemos fazer um clamp, o clamp basicamente ele só pega um ponto e depois repete nos restantes dos pixels todo o último ponto da, da textura. Mirror once, e aí a gente vai poder só fazer uma vez o espelhamento. Não sei onde é que eu estou vendo aqui, porque nesse caso a gente só está vendo de um sentido, aí deve estar em algum dos lados escondidos. Mas o mais padrão mesmo é deixar o repeat. Na verdade, repeat e mirror a gente pode alterar. Aqui é o tamanho máximo dessa textura. Então, nós estamos estipulando que essa textura não vai ultrapassar a resolução de 2048 quando formos publicar o jogo. Aqui a gente pode dizer qual é o tamanho máximo da textura. De repente, essa textura não precisa ser tão grande, até porque vai ter muito tiling, por exemplo. E é claro que se a textura for menor do que isso, originalmente ele não vai ter esse problema, mas se for uma textura grande, ele vai ser reescalado para ter este tamanho. Se houver algum tipo de... Bom, se for necessário fazer um rescale, a gente pode escolher aí entre o método de Mitchell e Berliner, que agora não vem ao caso explicar, e e aí a gente tem que aplicar aqui se a gente vai, por exemplo, fazer isso. Então aqui ele já recalculou a minha imagem para que agora ela, na sua resolução máxima, tenha 512 pixels nos sentidos. Normalmente a gente procura fazer com que as texturas sejam quadradinhas. É o melhor. E também é por um motivo que agora não vai dar muito para explicar, mas é toda a questão de indexação na memória, da GPU, otimização e tudo isso. Também é bastante conveniente que a textura tenha uma resolução de 2 elevado a n, 64 por 64, 128 por 128. Quando não acontece quando a resolução não é 2 elevado a n por 2 elevado a m, ou seja, nós vamos acabar perdendo espaço depois, porque vai ter que fazer um arredondamento aí. Então, uma textura de 1025 por 1025, ela vai ocupar muito mais espaço que uma textura de 1024 por 1024, não é só um pixel a mais, não.